Olá, tudo bem? Em alguns vídeos do canal Questionando Crenças, eu tratei a respeito da memória. Posso não ter me aprofundado muito, mas comentei a respeito da importância da memória em vários vídeos. Fiz questão de salientar em alguns deles o fato de que somos formados por nossas memórias. Nossa noção de identidade se baseia em nossas memórias. Tudo o que consideramos ser a nossa individualidade se deve ao conjunto de memórias. E, é claro, ao modo como interpretamos essas memórias. Eu peço desculpas àqueles que me acompanham há mais tempo, que são mais assíduos, que já assistiram esses vídeos, mas eu terei que voltar a abordar esses temas nesse canal, para que no futuro o entendimento se torne mais claro. Mas neste vídeo vou tratar de um tema extremamente importante. E esse vídeo servirá como uma referência quando eu mencionar novamente esse assunto. Estou falando da implantação de falsas memórias. Mais adiante, quando tocar nesse assunto, este vídeo será a referência sobre o tema. Os estudos que vou citar demonstraram um aspecto intrigante e que geralmente não é percebido a respeito do modo como nossas memórias são formadas e como isso é capaz de interferir no nosso comportamento. Poucas pessoas dão a devida importância ao fato de que a nossa visão de mundo é altamente influenciada por nossas memórias. Mas o que menos pessoas ainda percebem é o caminho contrário a este. Não só a nossa visão de mundo é influenciada por nossas memórias, como as nossas memórias são influenciadas por nossa visão de mundo. Sim, a visão que temos do mundo, da vida, das pessoas, das situações, pode influenciar a formação das nossas memórias, seja na seletividade com que formamos nossas memórias, seja na formação de memórias falsas. Memórias de coisas que, na verdade, nunca ocorreram de fato, a não ser no interior de nossas próprias mentes. É bastante comum hoje ouvirmos falar, ou mesmo convivermos com pessoas com problemas de memória. Eu acredito que o diagnóstico mais comum seja o do mal de Alzheimer. O assunto está se popularizando, isso é bom, mas vem se popularizando a tal ponto de que já há vários filmes e bons filmes tratando a respeito dessa temática. Eu citei alguns bons filmes sobre o tema num canal, num vídeo do canal Questionando Crenças, não lembro o nome do vídeo agora. Mas o que geralmente nós não percebemos, e muitos podem nem desconfiar de que isso seja possível, é que nós podemos nos lembrar de algo que nunca aconteceu de verdade. E eu vou citar agora especialmente um estudo que demonstrou claramente que é possível termos recordações, lembranças de coisas que nós realmente não vimos. É possível até mesmo reviver, o termo não está correto, mas o resultado é semelhante a este. Reviver emoções que nós, na verdade, não havíamos experimentado antes. Elizabeth Loftus é uma psicóloga cognitiva norte-americana, especializada no estudo da memória humana. Ela coordenou várias pesquisas sobre a maleabilidade da memória e é reconhecida pelas suas descobertas inovadoras sobre o efeito da desinformação e a memória de testemunhas oculares e principalmente, talvez, sobre possibilidade de criação de falsas memórias, como é o caso de memórias relacionadas ao abuso de crianças. O seu trabalho se notabilizou a partir da aplicação dessas pesquisas no meio jurídico, em que ela já consultou ou providenciou testemunhas, segundo dizem, para milhares de casos.
Elizabeth Loftus é reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho inovador e já recebeu vários prêmios e diplomas honorários. Em 2002, ela ficou situada no 58º lugar na lista dos 100 pesquisadores mais influentes na área de psicologia no século XX, sendo que foi a mulher mais bem colocada dessa lista. Nas décadas de 1970, 1980, Elizabeth Loftus, na época, era uma professora de psicologia e direito da Universidade da Califórnia e atuava como assistente de advogados de defesa em casos que envolviam testemunhas oculares. A sua função, a sua tarefa nesses casos era a tentativa de convencer os jurados de que a memória não funciona como se tratasse de uma filmadora, né? Capaz de registrar os acontecimentos observados de maneira precisa, de maneira fiel ao que foi observado. Em 1990, ela foi contratada pelo advogado Doug Horngrad, que havia sido contratado para defender um pai cuja filha o estava acusando de cometer crimes bárbaros. De acordo com a filha, o seu pai, George Franklin, na época um senhor de 63 anos de idade, teria estuprado e assassinado sua melhor amiga, Suzy Nanson. Isso em 1969, portanto pouco mais de 20 anos antes, quando as duas, a filha dele e a amiga, elas tinham apenas 8 anos de idade. O que mais chamou a atenção no caso foi o fato de a filha, Aileen Franklin, só ter lembrado ou manifestado a lembrança dos supostos crimes mais de 20 anos depois de eles terem acontecido. Elizabeth Loftus, que na época já tinha uma carreira renomada na área de psicologia e contava com décadas de experiência forense, experiência trabalhando no fórum, ela não acreditava, ou pelo menos tinha sérias dúvidas, sobre a possibilidade de alguém guardar um trauma de tamanha importância, aparentemente adormecido em sua memória por tanto tempo, e de um momento para o outro se lembrar de repente de tudo em seus mínimos detalhes. É preciso deixar claro que a dúvida que ela tinha não era em relação ao tipo de crime, né? Ela já tinha na época décadas de experiência no fórum, então já tinha presenciado crimes semelhantes. Mas pela sua experiência em psicologia, ela também sabia o quanto as pessoas são manipuláveis e capazes de criar fantasias. Além disso, a despeito da tese de Freud sobre as memórias reprimidas, ela não havia encontrado nada na literatura científica que fosse capaz de provar que as tais memórias reprimidas fossem efetivamente confiáveis. Não havia nenhuma prova nesse sentido. Ela defendeu a sua tese alegando que o homem estava sendo massacrado pelos noticiários dos jornais e estava prestes a ser condenado a muitos anos de prisão. E tudo isso tendo como base apenas um depoimento, e um depoimento com alta carga emocional, e ainda por cima tratando de um acontecimento que havia ocorrido há 2 décadas. Havia ocorrido quando a testemunha, que estava acusando o próprio pai, era uma menina de apenas 8 anos de idade. Então ela sustentava que a filha, Aileen Franklin, poderia ter criado essa versão dos fatos a partir de sugestões de alguma pessoa próxima, como, por exemplo, o seu terapeuta. No julgamento, Elizabeth Loftus sustentou que a memória é altamente influenciável, que a memória pode até mesmo ser alterada, mesmo que de forma inconsciente, não proposital,
e sem que isso represente necessariamente má fé, né, ou dolo por parte da pessoa. Ela pode fazer isso inconscientemente, sem se dar conta. E para sustentar essa sua tese de defesa, ela descreveu alguns dos seus experimentos, em que os voluntários afirmavam que os sinais de trânsito eram amarelos, quando na verdade eram vermelhos. Lembravam e testemunhavam sobre prédios onde na verdade não havia nada, não havia prédio algum. E lembravam-se, em outro exemplo, de pessoas, né, com barbas pretas, quando na verdade as tais pessoas nem sequer usavam barba. Esse primeiro experimento que eu citei, por exemplo, em que os voluntários afirmavam que os sinais de trânsito eram amarelos, quando na verdade eram vermelhos, ele consistiu no seguinte: os participantes desse experimento, eles viram um acidente de automóvel. Não foi um acidente real, foi um acidente simulado, mas eles não sabiam que era um acidente simulado. Então eles viram um acidente de automóvel. Viram um acidente de automóvel num cruzamento em que havia um sinal de pare. Depois do acidente, metade dos participantes recebeu uma sugestão, né, foram sugestionados de que o sinal de tráfego era um sinal de passagem preferencial e não um sinal de pare, né? Receberam uma informação contrária à verdade. Quando mais tarde eles foram perguntados sobre que sinal de tráfego eles se lembravam de ter visto no cruzamento, aqueles que haviam sido sugestionados, eles tinham a tendência a afirmar que tinham visto um sinal de passagem preferencial. Aqueles que não tinham sido sugestionados, ou seja, aqueles que não tinham recebido a falsa informação, eles eram muito mais precisos na lembrança do sinal de tráfego. Para Elizabeth Loftus, então, toda a descrição do crime feita por Aileen Franklin, né, a filha que acusava o pai, toda a descrição do crime feita por ela se baseava apenas nos relatos da imprensa na época. Tudo o que ela supostamente lembrava, desde a pedra com que seu pai teria usado para esmagar o crânio da sua amiga, até as supostas manchas de sangue nas roupas do pai, que na verdade jamais foram encontradas. Tudo isso é o que havia sido noticiado nos jornais sensacionalistas. Apesar de todo o esforço e do bom embasamento através de pesquisas que ela utilizou na sua tese de defesa, George Franklin acabou sendo o primeiro norte-americano condenado por abuso de criança e homicídio a partir de um testemunho baseado apenas na suposta recuperação de memórias reprimidas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E o pior é que a partir dessa condenação, alguns estados norte-americanos alteraram o prazo de prescrição de crimes dessa natureza, né? Nessa época, até essa época, era de 3 anos a contar do fato ocorrido e passou a ser de 3 anos a contar da lembrança do fato ocorrido. E essa alteração na legislação acabou provocando uma verdadeira avalanche de novos casos de pais sendo acusados por seus filhos de maus tratos na infância. O desfecho desse caso abalou profundamente Elizabeth Loftus, que a partir daí passou a se dedicar a provar que as memórias podem não só ser amplamente distorcidas, mas até mesmo ser totalmente criadas a partir de sugestão e imaginação. Ela passou a buscar uma prova definitiva, uma prova que fosse irrefutável para a tese que ela defendia, de que a natureza da memória é fraca e pode ser extremamente falha para ser usada como evidência ou até mesmo como prova de um crime. O que ela precisava então era criar um experimento
Um experimento que não deixasse dúvidas sobre a possibilidade de criação de falsas memórias. E qual seria a maneira mais convincente de fazer isso? A maneira mais convincente de provar que isso seria possível era justamente criar de fato falsas memórias em algumas pessoas. Mas para fazer isso ela teria que encontrar um tipo de experimento que não atentasse contra as pessoas, que não prejudicasse as pessoas, não as abalasse psicologicamente e que não ferisse os códigos de ética sempre muito rigorosos. A solução que ela encontrou nós vamos ver agora, contando com a colaboração de sua assistente, Jacqueline Pickrell. Ela recrutou 24 voluntários para participar de uma pesquisa. Ela e sua assistente pediam para as famílias desses voluntários que as famílias escrevessem 3 histórias reais da infância dos voluntários. 3 histórias, cada história com apenas um parágrafo. Um parágrafo de extensão. Com essas 3 histórias, então, elas preparavam um breve folheto para o voluntário. Mas o que elas fizeram, sem ninguém saber, foi acrescentar mais uma história fictícia para cada voluntário. Cada voluntário, então, recebia um folheto contendo 3 histórias verídicas ocorridas na sua infância, contadas por seus familiares, e mais uma 4ª narrativa de um episódio fictício em que a criança teria se perdido num shopping center local. Cada voluntário lia, então, as 4 histórias para depois recontá-las com as suas próprias palavras. Se por acaso eles não lembrassem de alguma das passagens descritas, de alguma das histórias contadas, eles deveriam dizer apenas: eu não me lembro disso. Terminado o experimento, o que mais surpreendeu Elizabeth Loftus não foram apenas os números e o seu relativo significado, mas principalmente a riqueza de detalhes com que as pessoas narravam fatos que efetivamente nunca haviam vivenciado. Uns descreveram o medo que sentiram de nunca mais ver sua família novamente. Outros lembravam, cheios de detalhes, das pessoas que as ajudaram a encontrar seus pais. Ou então contavam detalhes a respeito das lojas por onde haviam passado no shopping. E outros ainda fizeram questão de destacar a bronca que levaram dos pais depois do episódio, quando foram encontrados e voltaram para casa. O detalhe é que nenhum desses detalhes estava nos folhetos que foram entregues aos voluntários. Nenhum deles. Tudo, absolutamente tudo o que eles relataram, e relataram com riqueza de detalhes, tudo havia sido criado pelos próprios voluntários. Olha a importância desse experimento. Esse experimento deixou claro que é possível induzir falsas memórias. As pessoas podem ser induzidas ou conduzidas a se lembrar do seu passado de maneiras diferentes e até mesmo ser persuadidas a lembrar-se de eventos completos que, na verdade, nunca aconteceram. Então nós chegamos à conclusão que se houver a corroboração, se houver a confirmação de um fato por uma pessoa próxima, nós temos em mãos uma técnica poderosa de implantação de uma memória. Ficou demonstrado também que a simples afirmação de ter visto alguém agindo errado pode conduzir a pessoa a uma falsa confissão, ou seja, claro que isso no âmbito criminal, Mas no âmbito criminal, uma falsa evidência incriminante pode induzir as pessoas a aceitarem a culpa por um crime que, na verdade, não cometeram, e até mesmo a desenvolver memórias que sirvam de apoio para os seus sentimentos de culpa.
Elizabeth Loftus conclui que memórias fictícias surgem de uma combinação de memórias verdadeiras e de sugestões propostas por terceiros. E isso leva ela a afirmar que das falhas de memória decorre a maior parte das condenações equivocadas. Lembrei do caso ocorrido comigo, eu mesmo em 1994, né? Tomei um tiro. No dia da morte do Ayrton Senna, tomei um tiro e logo em seguida foi convocado a reconhecer o atirador, isso algum tempo depois. E não conseguindo reconhecer ninguém com clareza, assim, com certeza absoluta, eu apontei um lá com quase certeza, né? Um dos suspeitos. Felizmente o escrivão, meu amigo Alvarez, já falecido, felizmente ele estava acostumado com esse tipo de situação e não incriminou esse suspeito, porque o verdadeiro atirador foi encontrado depois. Eu tive outras experiências que me demonstraram como é fácil criar falsas memórias. Muitos anos atrás eu trabalhava num banco. Eu era caixa e tesoureiro. Um dia faltou R$2.000. Procurei nas fitas do caixa, não encontrei furo nenhum. Fui para casa, examinei exaustivamente a fita e não encontrei nada. Então tentei começar a lembrar de todo mundo que tinha sido atendido naquele dia. E quando já era tarde da noite, já estava cansado, tenso, com sono, tinha que acordar cedo, eu cheguei à quase certeza de que era o meu amigo Peter, na época da Banca 46 do Mercado Público de Porto Alegre, uma banca de especiarias. Cheguei a ver, mentalmente, né? Cheguei a ver ele dando os boletos para pagar, dando dinheiro, depois eu entregando o suposto troco a mais para ele. Eu tinha, assim, quase certeza. A imagem estava clara, estava nítida na minha mente. No dia seguinte, examinei as fitas dos outros caixas novamente e logo em seguida encontrei o furo. Foi meu colega Osório, que tinha se enganado e cobrou R$2.000 a menos do seu Heitor, dono da Banca 12. Minha avó falava Banca 12. Falei com o seu Heitor, ficou imediatamente tudo resolvido. Poderia citar outros casos assim, mas não vou encher até o saco, né? Contar minha vida inteira agora. Melhor é citar outro experimento interessante. Esse foi citado pelo neurologista norte-americano Robert Burton. Esse experimento consistiu no seguinte: na manhã seguinte à explosão do ônibus espacial norte-americano Challenger, os pesquisadores Ulrich Neisser e Nicole Harsch pediram a seus alunos que escrevessem numa folha de papel onde eles estavam e o que eles estavam fazendo no exato momento em que souberam da tragédia. Isso aconteceu, né, de eles escreverem na manhã seguinte ao acidente. Então tinham se passado apenas horas, nem um dia inteiro. 2 anos e meio depois, os estudantes foram entrevistados novamente e foram feitas a eles exatamente as mesmas perguntas: onde eles estavam e o que eles estavam fazendo no dia do desastre. 25%, ou seja, 1/4 dos relatos posteriores, ou seja, 2 anos e meio depois do acidente, 25% das respostas foram significativamente diferentes das respostas que constavam nos seus textos escritos na manhã seguinte ao acidente. Mais da metade continha algum grau de discrepância e apenas 10% desses relatos posteriores, desses relatos que foram feitos 2 anos e meio depois, foram assim precisos, exatos nas suas memórias. Alguns dos participantes desse estudo até questionaram as suas declarações anteriores. Mesmo quando foram confrontados com as suas narrativas escritas de próprio punho 2 anos e meio antes, mesmo assim, eles as questionaram. Por quê? Porque eles haviam criado novas memórias sobre os fatos ocorridos naquele dia. Há outros experimentos muito semelhantes a estes. Experimentos como esse
relativos, por exemplo, a outras datas marcantes, como é o caso do assassinato do presidente John Kennedy, né, ocorrido em 1964, se não me engano, e os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, apresentam esse mesmo tipo de incoerência. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser comprar o livro de Robert Burton. Eu não encontrei ele em PDF, então quem quiser vai ter que comprar, é em inglês. Eu não estou vendendo, viu? Só para deixar claro. E vou deixar também o link que leva ao trabalho acadêmico que contém as experiências de Elizabeth Loftus. Esses experimentos já são assim de muita utilidade no âmbito jurídico, mas isso não é o nosso foco, né? Não é o nosso foco de análise. Mas para os temas abordados neste canal, eles também são de extrema importância. Eu tenho insistido que nossa autoidentidade é fruto de nosso conjunto de memórias e da interpretação que damos às nossas memórias. E com esses experimentos, nós vemos que definitivamente não somos o que normalmente pensamos que somos. Muitas coisas que pensamos a respeito de nós mesmos podem ser fruto não só de interpretações equivocadas sobre fatos acontecidos, mas, pior ainda, podem ser fruto apenas da nossa imaginação. E aí tu vê a importância da imaginação, que será um tema muito abordado neste canal. Esses estudos também demonstram a importância do modo como encaramos o mundo, a vida, as pessoas e as situações. Nosso posicionamento em relação à vida, de um modo geral, é fundamental para a nossa percepção, para a construção de nós mesmos e até para o que nos acontece. Vemos que a criação de falsas memórias por parte da filha que acusou o próprio pai injustamente, essa criação, essas falsas memórias derivaram da sua maneira, talvez excessivamente amarga e trágica, da sua maneira de se posicionar perante a vida. Porque, de outro modo, memórias como essas jamais poderiam ter sido implantadas em sua mente. Se você ficou curioso para saber o que aconteceu com George Franklin, ele foi libertado em 1996 por ordem de um juiz federal, após cumprir 6 anos da sua pena. Não lembro qual foi o total da sua condenação. Ele foi libertado com base em 2 argumentos. Primeiro, porque a acusação não poderia ter dito aos jurados que o silêncio de Franklin no tribunal, porque ele ficou calado o tempo inteiro, né? Não poderiam ter dito que o silêncio dele no tribunal significava a presunção de culpa. E segundo, porque o réu havia sido privado do seu direito de defesa, porque no primeiro julgamento o seu advogado não pôde exibir as reportagens da época sobre o crime. Se as reportagens pudessem ter sido exibidas, elas forneceriam indícios sobre as fontes de Aileen Franklin para a suposta criação de toda a história. Ela se baseou no que ela via nos jornais, né, e foi influenciada pelo seu terapeuta. A promotoria não recorreu da sentença que liberou George, pois a principal testemunha de acusação, Aileen Franklin, filha de George, havia se lembrado depois de outros homicídios cometidos pelo pai. Acontece que para essas novas acusações, George tinha álibis incontestáveis. Muitos terapeutas, tanto alternativos ou não, podem incutir falsas memórias em seus pacientes. Eu já vi a criação de falsas memórias em terapias reencarnacionistas realizadas por psicólogos formados, licenciados. Eu mesmo já lembrei de supostos fatos de vidas passadas em atendimentos espirituais, que mais tarde percebi serem apenas produtos da imaginação provocados por indução, ou sugestão, se você preferir. O lado positivo disso, e tudo tem um lado positivo, né?
O lado positivo disso, de a memória ser maleável, é que podemos trabalhar nossas memórias a partir da imaginação. A imaginação tem um poder ainda incalculável. Eu não conheci, em todos esses anos de pesquisa e experimentação pessoal, nada mais poderoso que a imaginação. E ela é de graça, e ela está permanentemente ao nosso alcance. Muita força e paz para você.